Vamos então para o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Nós estamos fechando esse nosso capítulo 21, Falsos Cristos e Falsos Profetas. Estamos nas instruções dos Espíritos, a última mensagem, a número 4, Jeremias e os Falsos Profetas. É o item número 11. Ele é uma mensagem que complementa aquilo que nós estudamos ontem, falando sobre os... Deixa eu pegar aqui o título. Os falsos profetas da erraticidade, naquela mensagem de Erasto que nós lemos no nosso encontro anterior. E agora nós tivemos aqui então um espírito chamado Luís, se coloca como um espírito protetor, e essa psicografia veio de uma cidade chamada Karlsruhe, que fica na Alemanha. Então é uma daquelas psicografias que enviavam para Kardec a partir de grupos que estavam distantes, né, da sociedade parisiense, né, ou não trabalhavam, ou médiums que não trabalhavam na sociedade. E então ele chama atenção inicialmente com uma passagem de um dos capítulos do livro de Jeremias, do Antigo Testamento, capítulo 23, versículos 16 e 18, e depois 25 e 26. É uma passagem bastante crítica, feitas por Jeremias, que era considerado um profeta, falando exatamente desses falsos profetas, chamando a atenção para que todos nós ficássemos atentos, né, porque não é à toa que Moisés, lá no livro Deuteronômio, também lá em Levíticos, traz para nós algumas leis que regiam aquela sociedade, e dentre essas leis falava também sobre aqueles que se colocavam como profetas dentro da prática da necromancia, que nada mais é do que conversar com os mortos. E isso se tornou tão banal, tão prejudicial para aquela sociedade, que acabou se tornando uma lei, a sua proibição. Lei essa que até hoje está vigente para muitas comunidades, principalmente daquelas que do mundo ocidental, que são consideradas cristãs. Porque a cristã, ela aceita a filosofia de Jesus, mas também aceita tudo aquilo que foi trazido antes de Jesus. Então vem essa proibição como sendo algo sagrado. E aqui em Jeremias nós vemos uma dessas práticas, exatamente trazendo essas mensagens do mundo espiritual, principalmente de uma forma leviana. Não mais dentro das práticas mediúnicas ostensivas, mas falando sobre essa sensibilidade mediúnica da intuição, principalmente dos sonhos. Né? Olá, Cristalina. Banalizando a comunicação do mundo espiritual com o mundo material. E as pessoas, ingenuamente crédulas, aceitavam essas orientações sem qualquer tipo de preocupação ou questionamento. E dessas comunicações que eram transmitidas naquela época, porque o que nós temos de contato com as instruções, né, dos profetas, dos patriarcas daquelas sociedades do passado, estão registradas na Bíblia de um modo sempre positivo. Uma mensagem de Deus fortalecendo a sociedade, encaminhando-a para essa evolução. Mas e as mensagens que não foram publicadas? Aquelas que nós não temos conhecimento. Basta a gente olhar naquilo que nós temos hoje, na atualidade aqui no nosso mundo. Aqueles que falam em nome de Deus, mas que trazem uma mensagem cujo conteúdo é absolutamente duvidoso e questionável pelo resultado que ela vai apresentar. Fala sobre poder, fala sobre preferências, fala sobre uma corrupção moral. Não porque Deus disse, porque eu falo em nome de Deus, mas a conduta é completamente diferente disso. Então nós vemos que a mensagem por si só já é falsa, em virtude da forma como ela foi recebida e pela postura daquele que se coloca como profeta. Então aqui em Jeremias, veremos então aqui no capítulo 23, essa passagem mencionada por esse espírito chamado Luís. Ele diz assim então: isto diz o Senhor dos Exércitos,
não queiras ouvir as palavras dos profetas, que vos profetizam e vos enganam. Falam as visões dos seus corações, mas não da boca do Senhor. Dizem aqueles que me blasfemam: o Senhor disse, vós tereis paz. E a todos aqueles que andam na corrupção do seu coração disseram: não vá sobre vós o mal. Mas qual deles assistiu ao conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra? Quem considerou a sua palavra e o ouviu? Eu não enviava esses profetas, e eles corriam. Não lhes falava nada, e eles profetizavam. Tenho ouvido o que disseram os profetas, que em meu nome profetizaram a mentira. E dizem: sonhei e tenho sonhado. Até quando se achará isso no coração dos profetas, que vaticinam a mentira e que profetizam as seduções do seu coração? Pois se te perguntar esse povo, ou o profeta, ou o sacerdote, dizendo: qual é o peso do Senhor? Direis: vós sois o peso, porque eu vos hei de arrojar, diz o Senhor. Então esse trecho aqui foi mencionado pelo Espírito Luís, trazendo para nós essa preocupação com aqueles que se colocavam como porta-vozes do céu, né, já que naquela época se acreditava que Deus falava diretamente com os homens, sem se preocuparem com o intercâmbio que havia entre o mundo espiritual e o mundo físico, e que os espíritos participavam ativamente, assim como hoje também, do direcionamento daquela sociedade. Então acreditavam que falavam com Deus. E aqueles que se colocavam como porta-vozes também traziam a sua contribuição. Só que muitas vezes falavam muito mais daquilo que traziam no coração, e a gente lembra que o coração está cheio, né, daquilo que o outro acredita, daquilo que nós acreditamos, tanto que nós vemos hoje, nessa situação que nós comentamos no início, essa sociedade preocupada, turbulenta, desequilibrada, cada um manifestando aquilo que traz no seu coração. E se eu me coloco nessa condição de intérprete e porta-voz, eu vou manifestar exatamente esse meu conteúdo. Então essa mensagem, ela chama atenção exatamente para que sejamos crédulos quando a filosofia for verdadeira, mas desconfiemos sempre dessa mensagem que diz respeito aos interesses de cada um. Então o Espírito diz assim para nós: é sobre essa passagem do profeta Jeremias que vos quero entreter, meus amigos. Deus, falando pela sua boca, disse: é a visão do seu coração que os fez falar. Essas palavras indicam claramente que, já naquela época, os charlatães e os vaidosos abusavam do dom de profecia e o exploravam. Abusavam, portanto, da fé simples e quase cega do povo, predizendo por dinheiro coisas boas e agradáveis. Aqui a gente faz uma atualização desse comportamento, né? Não apenas o interesse pelo dinheiro, mas também a sedução pelo poder, a sedução pela vaidade, a sedução por suas verdades individuais. Então eu faço qualquer coisa para que o meu orgulho seja satisfeito. E quando nós não estudamos de uma forma profunda aquilo que existe dentro de nós, quando a gente não faz inicia aquele processo de autoconhecimento, porque vocês se lembram que nós falamos de 3 passos importantes que nós devemos dar quando falamos da nossa transformação moral. Primeiro nós precisamos entender, aprender exatamente quais são os valores e quais são as imperfeições que nós ainda vivemos e entender também as suas consequências. Eu tenho que entender o que é o orgulho, porque o orgulho não é apenas aquele que manifesta. Muitas vezes nós silenciosamente, e quase que somos conduzidos a isso, de uma maneira despercebida por nós vivemos o orgulho no nosso cotidiano. O fato de nós estarmos agora, mais uma vez nessa situação do nosso país, em que 2 pessoas debatem suas ideologias de uma forma tão fervorosa,
em que cada um levanta a sua voz para defender sua posição, isso é uma manifestação do orgulho e da vaidade. Então nós achamos que o orgulho é só quando ele fica orgulhoso. Mas ele não percebe que o orgulho ele está presente nas situações mais simples do nosso cotidiano. O fato de alguém dizer alguma coisa, me sentir ofendido, me sentir repreendido, me sentir diminuído, essa sensação é uma manifestação do meu orgulho. O meu orgulho ferido e o equilíbrio ou desequilíbrio que eu terei para lidar com a manifestação desse sentimento é o que vai determinar o meu comportamento. Quando alguém xinga você, a vontade que você tem é xingar de volta. O que provoca essa vontade? É o orgulho. Se eu não tiver aquele meu autocontrole, eu vou xingar de volta. Muitas vezes eu vou até agredir o outro. Então o orgulhoso não é aquele que sobe num palanque e fica feito um pavão se mostrando. O orgulho está presente no nosso dia a dia. Tá assim, Mariana, mas o detalhe que a gente percebe é que se nós não entendemos o que é de fato o orgulho, a gente acha que isso é uma coisa normal. O orgulho é diferente da humildade. Se o outro me ofende, eu vou entender que o problema é com ele, não comigo. E aquilo que ele disse não é uma verdade. Porque ele vai me ofender, ele vai ofender a minha mãe. Eu não sou aquilo, minha mãe também não é. Mas por que eu tenho que defender a minha honra? Porque meu orgulho grita para você, faz alguma coisa. E isso quando não te chama de banana ainda, né? Faz alguma coisa, seu banana. Porque o nosso orgulho nos chama para esse comportamento. A nossa vaidade de querer exibir alguma coisa é algo que está presente. Para perceber que a vaidade é algo tão real no nosso cotidiano, por que nós trabalhamos pela nossa aparência? Por que nós nos sentimos bem quando estamos bem arrumados, quando somos elogiados? É a vaidade. E nós temos uma indústria que alimenta essa vaidade na nossa sociedade. Das roupas, das marcas, dos produtos. Tudo aquilo que nós consumimos, eu queria uma coisa mais bonita. E eu queria que as pessoas vissem essa coisa bonita. É a minha vaidade. Então, se eu não reconhecer isso, naquele primeiro passo, para entender exatamente o que é ser orgulhoso, o que é ser egoísta, o que é ser vaidoso, o que é ser caridoso, generoso, humilde, primeiro eu preciso entender o que são esses valores, o que são essas imperfeições. Porque a gente acha que sabe. Da mesma forma que nós achamos também o que é, por exemplo, o amor e a caridade. Você sabe o que é o amor? Eu sei, eu tenho amor pelo meu cachorro, eu tenho amor pela minha família, eu tenho amor pelas minhas coisas. E se aparecer alguém por quem você tem antipatia? Você vai amar essa pessoa? Não, eu não posso amar essa pessoa. É isso que você acha que é o amor? Na verdade, você está falando de interesses afetivos. Mas o amor ele é incondicional. Ele é um sentimento que ele simplesmente, vamos colocar assim, que ele é como o oxigênio que existe no nosso planeta. Na verdade, o ar que nós respiramos. Ele vai para todos. Nós temos o amor pela mãe, o amor pela mãe, o amor de mãe, o amor pelo parceiro. Mas se coloca, por exemplo, dentro desse contexto que a gente está vivendo, aparece um político na televisão porque nós temos uma antipatia, você tem amor por aquela pessoa? Não posso amar aquela pessoa porque eu não gosto dela. Então você não sabe o que é o amor. Eu amo aquela pessoa, eu preciso dela desesperadamente. Isso não é amor, é carência. E aí então nós começamos a desmistificar e começamos a desmontar, a destruir todos esses conceitos que nós achamos que sabemos. E isso se dá através do quê? Através do estudo, através da observação, através da vivência. Então o primeiro passo. Reconhecemos inicialmente então o que são esses valores. O segundo passo. Começamos a fazer uma autoanálise. Já que eu já sei o que é bom e o que não é, aquilo que eu posso considerar como certo ou como errado, deixa eu ver dentro de mim o que eu tenho de conteúdo. Eu tenho mais coisa boa, tenho mais coisa ruim? Quais são as situações em que isso me desperta? Quem são aquelas pessoas que me estimulam a esse ou aquele sentimento? Eu estou fazendo um autoconhecimento. E aí então depois que eu saio desse autoconhecimento, e isso é alguma coisa que demora, a gente acha que
daqui 3 meses eu já me autoconheço. Isso demanda encarnações. Porque a gente nunca vivencia todas as experiências ao mesmo tempo. Então a gente diz assim, olha, dentro das circunstâncias que eu estou agora, eu posso dizer que eu consigo lidar com essa situação. Mas se uma pequena peça for modificada, já me modifico completamente, eu não consigo manter aquela estabilidade. De dizer assim, não, eu sou uma pessoa do bem, eu sou uma pessoa equilibrada, eu sou uma pessoa que está se espiritualizando, e aí de repente eu perco o emprego, pronto. De repente eu sou traído, de repente eu sou agredido. Tudo aquilo que eu acreditava ser cai por terra. Porque aquele equilíbrio que nós imaginamos, inclusive até uma situação polêmica que nós vemos dentro da história de Jesus, quando ele encontra com aqueles mercadores do templo. Mas Jesus era o homem de Deus, o equilibrado, o filho de Deus, né? A forma como ele é conhecido popularmente. Lembrando que nós somos também filhos de Deus, né? Mas ele era o mestre, ele era o sábio. De repente ele entrou num templo e encontrou ali aqueles mercadores, que nada mais são do que camelôs. Para a gente atualizar a situação, a circunstância, basta a gente mudar um pouquinho de nome que tudo fica mais claro. Imagina Jesus chegando ali num templo religioso e aquele monte de camelô na porta vendendo santinho, correntinho, a camiseta, vendendo sabonete, perfume com marcas religiosas. E aí Jesus então, numa explosão temperamental, ele começou a jogar todo mundo, a bater todo mundo. Espera aí, Jesus não era espírito puro? Que surto foi esse que ele deu? E então nós vemos duas coisas. Ou Jesus não era tão puro como nós imaginamos, ou a história não foi bem contada. Eu fico com a segunda opção. Então é assim, nós mantemos aquele nosso padrão de equilíbrio até que alguma coisa se modifique. E aí nós nos modificamos por quê? Porque os nossos valores não estão consolidados. Eu não sou equilibrado o suficiente ainda, eu só vou perceber isso através desse autoconhecimento. E depois o terceiro passo é quando nós começamos a trabalhar para modificar de fato. Pegar aquilo que eu tenho, que eu sei, pegar aquilo que eu sou e fazer esse trabalho de transformação. E como eu disse para vocês, não é algo que acontece em 3 etapas separadas, mas muitas vezes acontece tudo ao mesmo tempo. Eu aprendi, já percebi isso e já começo a fazer diferente. E aí então isso vai durante várias e várias e várias e várias encarnações. Enquanto eu não atingir a condição de um espírito puro, eu sou um espírito aprendiz, um espírito que ainda apresenta vulnerabilidades. Por que nós estamos falando tudo isso? Porque dentro dessa condição de profetas, de mensagens, de pessoas, dessa nossa cegueira diante dessa realidade espiritual, nós não só aceitamos essas profecias que trazem para nós essas grandes promessas, como queremos também vivenciar essa condição de profetas. Nos colocamos na condição de pseudo-sábios, de enviados, de missionários, de mensageiros. Por isso colocam para nós, né? Abusavam aqueles profetas da fé simples e quase cega do povo, predizendo por dinheiro coisas boas e agradáveis. Essa espécie de embuste estava bastante generalizada entre os judeus. E é fácil compreender que o pobre povo, em sua ignorância, estava impossibilitado de distinguir os bons dos maus. E era sempre mais ou menos enganado pelos impostores ou fanáticos que se diziam profetas. Essa mensagem tem quase 3.000 anos, essa realidade. Jeremias viveu bem antes de Jesus. A vinda de Jesus aqui no nosso mundo já tem quase 2.000 anos. Jeremias viveu antes disso. E aí nós começamos a olhar à nossa volta, e o que nós encontramos? O pobre povo, em sua ignorância, estava impossibilitado de distinguir os bons dos maus. E era sempre mais ou menos enganado pelos impostores ou fanáticos que se diziam profetas. Não temos ali aqueles que, em nome de Deus, fazem suas promessas, prometem não apenas
uma vida melhor em nome de Deus, faz isso que Deus vai te abençoar. Quer dizer, faz isso por nós, que Deus lá em cima vai te abençoar. Colabore de tal forma que Deus fará o mesmo por você. Então, inicialmente, faz uma promessa em nome de Deus, que Deus não disse. Fala para ele contribuir materialmente, ou fala para ele ter esse tipo de postura, que eu vou fazer isso por ele. Então a pergunta é, quem disse que Deus faria isso por ele? A ideia dele, de que Deus o colocou na condição de portador? Isso acontece em todas as situações da nossa sociedade. Quando eu falo para você assim, olha, se torna espírita, que a sua vida vai melhorar. Porque os espíritos vão te ajudar. Tá, e os espíritos vieram dizer para mim que vai ajudar aquela pessoa? Nós partimos desse pressuposto em nome da caridade, em nome da nossa relação com o mundo espiritual. Mas nós fazemos essa promessa cegamente. E aqueles que estão no desespero também aceitam cegamente. Principalmente exigindo de nós posturas que são completamente contra aquilo que é trazido nos evangelhos. Então nós acreditamos, porque nós temos a necessidade, a carência, de querer acreditar em alguma coisa que traga para nós uma condição melhor. Pois é, André, mas nós vemos assim que muitas vezes alguém diz assim, não, pode deixar que eu vou te dar um passo e você vai melhorar. Tomara que melhore. Mas baseado em que ele se colocou como esse emissário do mundo espiritual? De onde veio essa confiança? Ou muitas vezes, de onde veio essa arrogância? Para se colocar nessa condição. A Norma colocou, né, eu sempre me achei muito espiritualizado, uma pessoa que aplicava o ensinamento. Quando me via numa condição de injustiça, meu Deus, né, vinha conhecer que não era tudo aquilo que imaginava, faltava muito da prática do ensinamento. Mas nós nunca vamos encontrar isso, Norma, aqui no nosso mundo material, no nosso mundo físico. O nosso planeta é uma escola que abriga alunos problemáticos, alunos ainda numa fase inicial de aprendizado. Então nós nunca vamos encontrar alguém, obrigado, Cindizinho, nós nunca vamos encontrar alguém entre nós encarnados na condição de aprendizes que possam demonstrar tudo isso. Nós não tínhamos ali Chico que chorava quando ele se deparava com uma dificuldade? Quando nós tínhamos ali até mesmo ele, quando tinha a perda de um ente querido, ele não chorava também a ausência dessa pessoa? Mesmo sendo quem ele era, tendo o conhecimento que ele tinha? Então, por melhor que nós sejamos dentro desses nossos valores, nós ainda estamos nessa condição de vulnerabilidade. A mesma coisa, né, Mariana, a situação do avião é uma grande realidade. Então nós temos ainda o medo, o mundo físico para nós exerce uma influência muito grande. Então tudo aquilo que pode trazer para nós segurança, prazer, satisfação, estabilidade, até mesmo felicidade dentro daquilo que nós entendemos por felicidade, nós aceitamos. E aí então nós entramos naquele padrão que comentamos numa outra reunião, da lei da oferta e da procura. Eu tenho carência de todos esses elementos para que eu possa ser feliz. E o outro, pela sua ingenuidade ou pelo seu caráter, ou mau caráter, ele acaba oferecendo então aquilo que vem sendo buscado. E aqui então, em vez daquele do material que ele receberia como recompensa, muitas vezes ele quer simplesmente o prazer de transmitir a sua visão, a sua verdade, a sua opinião. E aí então ele se torna, dentro da sua própria concepção, um enviado especial de Deus. E continua aqui para nós. Nada é mais significativo do que essas palavras. Palavras ditas lá naquela passagem do livro de Jeremias. Eu não enviava esses profetas e eles corriam. Não lhes falava nada e eles profetizavam. Mais adiante encontramos: tenho ouvido o que disseram os profetas, que em meu nome profetizaram a mentira, dizendo: sonhei, tenho sonhado. E aí então, em vez de sonhos,
Muitas vezes eu digo assim, o Senhor tocou no meu coração. Tocou no seu coração? O que você entende por esse toque no coração? Ele veio pessoalmente sussurrar no seu ouvido, porque você é uma pessoa especial e você é o emissor dessa verdade? Ou foi você que, tomado pela própria fé ou pela própria paixão, disse aquilo que você achava que era uma verdade? Não temos essas pregações inflamadas que pregam muito mais a separação do que a união? Porque nós somos, mas eles não são. E quem disse isso foi o Senhor. Não temos isso? Das interpretações que são feitas, privilegiando mais uns do que outros. Porque o outro vai para o inferno e nós vamos para o céu. Quem disse isso? Porque Deus disse mesmo? Ou você está entendendo dessa forma, achando que você é especial e o outro não é? Achando que o amor de Deus é sectarista? Prefere aqueles que bajulam e se esquece daqueles que ainda estão em aperfeiçoamento. Então a gente vê que as profecias ostensivas, dentro daquele campo dos fenômenos, são minoria. Imensa minoria, se comparada com essa realidade de nós levarmos a nossa opinião em nome dessa fé. Fé muitas vezes cega. Então não preciso sonhar com Deus. Basta acreditar que a opinião de Deus é a mesma que a minha. Indicava assim, diz aqui o texto, um dos meios então empregados para explorar a confiança do povo. A multidão, sempre crédula, não pensava em lhe contestar a veracidade dos sonhos ou das visões, porque achava tudo muito natural e convidava sempre os profetas a falarem. Então tínhamos aqueles que executavam os fenômenos, ou se diziam como emissários para realizar esses fenômenos, ou nós temos hoje simplesmente aqueles que são oradores, palestrantes, sacerdotes, que se ele se coloca nessa condição, é porque ele é um abençoado. Se ele é um abençoado, ele pode, mas eu não posso. Então eu vou elegê-lo como sendo aquele que é o portador da verdade. Olha o tamanho da responsabilidade. E receber esse título, sem dúvida nenhuma, é uma massagem no ego quase que indescritível. Não porque eu sou especial, eu sei que você me vê como especial, eu sou realmente melhor e você é aquele coitadinho. Vem cá que eu vou pôr a mão na tua cabeça e vou te abençoar. Vem cá que eu vou te dar um passe porque você é coitadinho e eu sou bom. Olha só o exercício no dia a dia, no cotidiano, dessas práticas religiosas e filosóficas que estão muito mais presentes do que os fenômenos de sonhos. Depois das palavras do profeta, ouvi os sábios conselhos do apóstolo São João, quando diz: não creais em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque entre os invisíveis há também os que se comprazem em enganar, quando encontram oportunidade. Os enganados são, bem entendido, os médiuns que não tomam as necessárias precauções. Temos nisso, sem dúvida, um dos maiores escolhos, contra o qual muitos se chocam, sobretudo quando são novatos no espiritismo. É uma prova de que não podem triunfar senão com muita prudência. Aprendei, pois, antes de tudo, a distinguir os bons dos maus, para não vos tornardes vós mesmos em falsos profetas. Aqui nesse último parágrafo ele já fala do exercício mediúnico, e aqui nós temos então aqueles que vivenciam aqueles fenômenos momentâneos, né? Ele recebe a mensagem e já transmite, como temos aqueles que publicam suas psicografias, publicam seus livros, falam sobre os contatos que tiveram. Então temos aqueles que inicialmente são de fato médiums e transmitem então essa mensagem se colocando na condição de profetas, embora não utilizem esses nomes, né? Falam que são abençoados, falam que são missionários, porque é algo, sem dúvida nenhuma, que todo mundo quer ser. Quem não gostaria de ser um espírito missionário? E como foi dito numa mensagem anterior que nós lemos aqui no Evangelho, só o fato dele desejar ser missionário já mostra que ele não é.
Porque o missionário não se rotula como missionário. O missionário ele é reconhecido pela sua missão. Então a gente vê que a vaidade já começa também a se manifestar. Então temos aqueles que de fato são médiums, não apenas médiums espíritas, mas temos aqueles médiums inspirados, presentes nas mais variadas filosofias e também esferas da nossa sociedade. E temos aqueles falsos profetas, que não apenas tentam transmitir uma mensagem colocando o seu toque pessoal, como são indivíduos que vivem sozinhos, sem contato com o mundo espiritual, mas procuram, pela sua vaidade e pelo seu orgulho, falar aquilo que estão muito mais no coração do que algo que foi transmitido. E aí nós temos então os médiuns ostensivos, aqueles médiuns inspirados, que nem sempre percebem essas inspirações, aqueles médiuns que são intuídos. A intuição é algo que brota dentro dele, que ele não sabe identificar a origem, mas ele tem certeza que foi algo que veio de fora, não é algo que pertence a ele. Então fala exatamente dessa mensagem. Como nós colocamos anteriormente, algumas vezes com má intenção, motivados pela vaidade e pelo orgulho, a sedução do poder e da riqueza, e aqueles que erram ingenuamente. Acham que estão fazendo a coisa certa, fazem por amor a uma determinada causa, mas o que nós observamos é exatamente o quê? Acabam transmitindo então uma orientação que é muito mais conteúdo da sua própria crença do que uma mensagem que veio de uma esfera superior. A Mariana lembrou 13 de maio, a libertação dos escravos. Você acha que a princesa Isabel foi uma missionária? Como eu disse para vocês, Mariana, é muito difícil para nós rotularmos quem é o missionário e quem não é. Até porque também o espírito, quando reencarna no nosso meio, muitas vezes ele não é apenas um missionário. Ele é um espírito também que passa por provas e expiações, visando o seu próprio aperfeiçoamento. Nós somos missionários, muitas vezes em situações comuns. Os próprios espíritos disseram que a paternidade e a maternidade é uma missão de conduzir um espírito. Aquele que vem como um governante, com essa proposta de fazer o mundo melhor, também é um missionário, sem deixar de ser aquele espírito em processo de aperfeiçoamento. Então, Princesa Isabel, ela teve como compromisso fundamental assinar esse documento, ou foi algo que aconteceu, em virtude da posição que ela ocupava? É muito difícil nós fazermos uma abordagem, porque do nosso ponto de vista, nós não temos condições de fazer uma avaliação geral, nós não temos acesso, vamos dizer assim, ao prontuário daquele espírito para saber exatamente quais eram as suas capacidades e seus compromissos. Nós poderíamos dizer que Dom Pedro II, por exemplo, era um grande missionário porque ele era imperador do Brasil. E de repente ele foi destituído pela República. Voltou para Portugal, foi atendido por amigos europeus e, segundo dizem, acabou passando por uma situação muito difícil, porque ele foi praticamente expulso do Brasil. Então nós podemos dizer quem é missionário e quem não é. Cada um trabalha de acordo com as suas possibilidades e condições. Chico Xavier, nós falamos assim, não, esse era o missionário, porque o trabalho que ele fez foi um trabalho de divulgação, foi um trabalho de assistência. São características de uma missão, de um espírito elevado, sem dúvida nenhuma. Então nós chamamos de missionários. Mas pergunta para ele o que ele acha dele mesmo. Chico, você se considera um missionário? Ele vai dizer, que é isso, meu filho? Eu sou um burro de carga. Eu sou aquele capim que, se você arrancar, aparece outro. Então, na verdade, é um perigo muito grande quando nós começamos a atribuir esse rótulo de missão para alguém. Qual é a sua missão? Você é um missionário, você não é? Reconheçamos apenas o trabalho. Foi um trabalho positivo essa libertação dos escravos? Sem dúvida nenhuma. Mas ela estava sozinha nesse processo? Claro que não. Quantos abolicionistas nós tínhamos naquela época? Entre pessoas da sociedade, pessoas do seu próprio governo.
Pois é, mas eu tenho muito cuidado, sou muito prudente nesse sentido, Mariana, para evitar esses tipos de rótulos. Porque se aparecer um livro ali com o nome de alguém que nós conhecemos, vamos pegar aqui, por exemplo, o Zé que está ali, né? Ali o livro está dizendo que o Zé é um missionário. Todo mundo vai olhar para ele como missionário. E vai tratá-lo como missionário, mesmo ele sendo uma pessoa comum. Uma pessoa que tem ali suas dificuldades e tal, fez uma coisa ou outra quando dá, mas o livro está dizendo que ele é. E aí então vem a grande cobrança. E quando nós cobramos de um missionário, nós nos esquecemos também das nossas próprias missões. Então, todos nós somos missionários. Temos uma missão pessoal, temos uma missão familiar, temos uma missão coletiva. Todos nós estamos nesse processo de aprendizado também. Provas, expiações. Provas que nada mais são do que testes para fortalecerem cada vez mais o nosso caráter. Expiações que dizem respeito às correções do nosso passado. Muitas vezes um espírito deixa de ter expiação, por ele já ter ser visto ou já ter alcançado a condição de regenerado. Mas as provas continuam. As provas de caráter continuam. E o espírito só deixará de ser provado quando ele atingir a pureza, a condição de pureza relativa a todos nós que somos espíritos. Dr. Bezerra de Menezes tem provas para vivenciar? Não tenhamos dúvida disso. Mas quais são as suas provas? Está numa esfera que nós nem imaginamos. São provas que tratam de sensibilidades muito profundas, porque nós ainda vivemos uma sensibilidade muito superficial. Nós estamos trabalhando a nossa paciência, a nossa tolerância, as nossas explosões emocionais. Mas e um espírito como ele? Como Joana de Ângeles, quais seriam suas provas? São provas de tal profundidade que a gente nem imagina. Joana de Ângeles, por exemplo, isso claro é uma especulação que a gente está fazendo, né? Apenas uma brincadeira. A prova dela seria não pensar mal de ninguém, porque o mal ela já não faria. E nós conseguimos deixar de pensar mal em alguém? É só mostrar uma fotografia para vocês agora, de uma pessoa que o estômago já começa a revirar. E a prova dela é assim, simplesmente olhar e sentir amor pela pessoa. É ela que me perdoe, se por acaso ela estiver ouvindo isso que a gente está falando agora. Mas os espíritos, quanto mais elevados eles são, suas provas dizem respeito exatamente a esses valores mais profundos já solidificados, que é a aplicação deles. Nós estamos ainda aprendendo esses valores. Então fala assim, quem é missionário e quem não é? Todos nós, estando no mundo de provas e expiações, o fato de Princesa Isabel ter vindo para o nosso país significa que ela já tem um comprometimento com o país. E esse comprometimento nem sempre é positivo. Então é difícil a gente dizer. Certamente a atitude que ela teve, o trabalho que ela fez, foi um trabalho que trouxe para nós uma revolução social no nosso país. E que se ela teve capacidade para isso, certamente ela cumpriu um papel, um trabalho, uma missão que ela mesma assumiu. Mas do nosso ponto de vista, é muito difícil nós fazermos um julgamento sobre isso. Se era ou se não era, quem era e quem não era. Observemos apenas o resultado. Foi um bom resultado? Agradeçamos a ela e enviemos os nossos melhores pensamentos. E aqueles que erram? Diz Humberto de Campos que Napoleão Bonaparte também veio com uma missão. A missão de reformar as instituições, os governos da Europa naquela época. Olha o que ele fez. Tentou conquistar o mundo. Tentou se tornar senhor da Europa. E quantas pessoas desencarnaram em virtude dessa sua ambição? Então, assim, missionário não quer dizer um espírito puro. Missionário quer dizer alguém que tem uma missão. Se ele vai cumprir bem ou não, a gente não sabe. Todos os pais são missionários. Todos os pais são perfeitos no cumprimento da sua missão. Então é isso que nós olhamos. Não pensemos missionários como sendo grandes almas apenas, mas nos vejamos também como missionários. Qual é a nossa missão? Reencarnar no Brasil e ajudar na estabilidade social, na reconstrução. Tudo aquilo que nós conversamos no início. Nós não viemos para cá apenas para sofrer. Viemos para cá também para trabalhar.
Então, pessoal, fechando por aqui o nosso estudo de hoje. Foi um estudo um pouco mais breve, né, em virtude das nossas considerações iniciais, né, que não foram gravadas, né, porque era apenas uma conversa que a gente estava tendo. Então, esse nosso estudo de 40 minutos aqui para tratar desse item número 4, Jeremias e os falsos profetas, para concluir, então, esse nosso capítulo 21. O próximo item que nós vamos estudar será o capítulo número 22, separar o que Deus juntou, a indissolubilidade do casamento e o divórcio. Dois temas espinhosos para a gente tratar aqui nos nossos próximos encontros. Porque é uma dúvida muito grande. Até que ponto o meu compromisso matrimonial, afetivo com alguém é uma determinação que eu tenho que cumprir durante toda a minha vida? Até onde eu posso ir, até onde eu não posso? Que isso traria de consequências? A gente vai tentar trazer para vocês algumas orientações dos espíritos que também fazem uma avaliação da mesma forma que nós conversamos sobre o contexto político e social do nosso país. Os espíritos também veem as relações afetivas e matrimoniais de uma forma diferente. Você se casa até que a morte nos separe. Os espíritos veem de um modo completamente diferente. E essa visão diferente é o que vai mostrar, que vai moldar